No litoral sul da Bahia tem um lugar que é a definição de um paradoxo. De um lado, um paraíso, sabe? Luxo, exclusividade, um sonho. E do outro, a poucos quilômetros de distância, uma realidade de abandono. Essa é a história do que a gente pode chamar de paradoxo de Comandatuba. Imagina só a cena, um resort super exclusivo, que tem até aeroporto próprio, todo cercado pela Mata Atlântica. É um destino que atrai celebridades, eventos gigantescos e que promete uma experiência all-inclusive totalmente à parte do mundo real. Essa é a imagem mais famosa de Comandatuba. Agora, segura esse número aqui, 90,4%. Sozinho, assim, ele não parece dizer muita coisa, mas olha, ele está no centro de toda essa história. E aqui vem o soco no estômago. Lembra daquele número? Então, 90,4% é a fatia da população de Una, o município onde fica o resort, que vive sem acesso a saneamento básico. Uma realidade que está ali, do ladinho do luxo. A pergunta é inevitável, né? Como é que um negócio tão grandioso, tão rico, pode florescer bem ao lado de uma carência tão fundamental? Para a gente entender isso, a gente precisa olhar para as duas faces dessa moeda. Vamos começar pelo lado da promessa. Para desvendar esse paradoxo, primeiro a gente precisa entender o argumento a favor do resort. Porque, assim, o impacto econômico dele na região é inegável e, em vários pontos, é bem positivo. Quando a gente olha os dados, o cenário fica bem claro. O resort não é só um hotel. Ele é o grande motor da economia de Una. É quem mais emprega na cidade e, o mais legal, a grande maioria dos funcionários é da própria região. E quando rolam aqueles eventos gigantes, o dinheiro circula. Pousada lota, restaurante lota, isso gera centenas de empregos temporários. Eles até fazem parcerias com ONGs para projetos de sustentabilidade. Mas talvez o ponto que mais chame a atenção quando a gente olha para a economia seja esse aqui. Normalmente a gente pensa que o setor de turismo paga menos que a média, né? Mas em Una, a história é outra. E aqui a lógica se inverte de um jeito impressionante. Em geral, turismo tem salário mais baixo. Só que em Una, por causa do resort, o salário médio no setor é mais de 20% maior que a média de todos os outros empregos formais no município. É uma verdadeira anomalia econômica. E isso leva a gente para uma pergunta ainda mais complicada. Se o turismo está gerando tanto emprego e ainda por cima pagando salários melhores que a média local, cadê o problema? Onde é que essa conta do desenvolvimento não fecha? E a resposta para essa pergunta leva a gente para o outro lado da história, para fora dos muros do resort. É lá que os dados de infraestrutura básica mostram uma crise que é silenciosa, mas, nossa, muito profunda. Olha, aqui a dimensão do problema fica escancarada. Pensa comigo. Enquanto a média do Brasil de acesso à rede de esgoto é de quase 60%, em Una, esse número desaba para menos de 10%. É uma diferença gritante, não só com o Brasil, mas com a própria Bahia. E isso não é só um percentual, tá? Em números absolutos, a gente está falando de mais de 16 mil pessoas. 16 mil vidas cujo esgoto não é coletado nem tratado. É a grande maioria da população vivendo numa situação sanitária muito vulnerável. E o problema, infelizmente, não para no esgoto. O acesso à água potável também fica bem abaixo das médias do estado e do país. Quase 7 mil pessoas, mais de um terço da população, não tem acesso garantido à água. Essa citação de um estudo acadêmico de 2008 resume bem o sentimento. Mesmo com os benefícios econômicos do turismo, a percepção é que eles não chegaram na forma de qualidade de vida para quem mais precisa. Então a pergunta que fica é: para onde esse dinheiro está indo, afinal? Para tentar seguir o rastro desse dinheiro, a gente precisa olhar mais de perto para como o mercado de trabalho funciona ali e para o modelo de negócio do próprio resort. É aí que as coisas começam a fazer mais sentido. Alguns estudos mostram uma divisão bem clara. O pessoal da região costuma pegar as vagas que exigem menos qualificação, sabe? Manutenção, limpeza, serviços gerais. Já os cargos de gestão, os mais especializados, que pagam melhor, muitas vezes acaba com gente que vem de fora, com mais estudo. Isso nos leva a um conceito-chave, que é o de enclave turístico. Pensa assim, o resort funciona como um mundo autossuficiente, uma bolha. Ele tem a própria infraestrutura e depende pouquíssimo dos serviços públicos da cidade. Então, apesar de pagar impostos, a riqueza que ele gera não circula o bastante para puxar a infraestrutura da cidade para cima. E aí se cria esse abismo. A gente chega então numa conclusão que não é nada simples.
Essa não é uma história de vilões e mocinhos, sabe? Mas sim de um modelo de desenvolvimento que acaba gerando consequências bem desiguais. Vamos colocar as coisas lado a lado, que aí o paradoxo fica bem visível. De um lado, o resort traz empregos, renda, aquece o comércio, tem salário bom. Do outro, a comunidade lida com a falta de saneamento, fica de fora dos melhores cargos, tem pouco investimento público e ainda por cima fica super dependente de um único patrão. E o mais doido é que as duas colunas são verdadeiras ao mesmo tempo. É fundamental reconhecer isso aqui. O resort é, sem a menor dúvida, um baita motor para a economia local. Se ele não existisse, o cenário econômico de Una provavelmente seria bem mais difícil. Só que, e esse é o grande mais da história, esse caso mostra que só crescimento econômico não é garantia de desenvolvimento social. O dinheiro que entrou não virou automaticamente esgoto tratado, água na torneira e qualidade de vida para todo mundo. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta final, para pensar mesmo. O que é que define desenvolvimento, afinal? É o sucesso financeiro de um projeto gigante? Ou é o bem-estar, a dignidade básica da comunidade que vive ao redor dele? A resposta, talvez, esteja em como a gente consegue equilibrar essas duas coisas.